Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. E parece que ontem, no dia 8 de agosto, eu disse que era o dia 9 de agosto. Ora, o 9 de agosto é hoje, aqui na França, um dia ensolarado e muito quente aqui no sudoeste da França. Vamos ler, então, em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16, a primeira parte do verso 16. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os quais estão sendo salvos os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, ou seja, para os que estão perecendo, somos cheiros de morte. Para os outros, fragrância de vida. Olha que interessante. O mesmo perfume tem resultados diferentes. Quando a gente leu o texto ontem de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, nós analisamos o desfile triunfal, a parada triunfal romana que visava, então, que queria, então, dar glórias ao general romano que havia vencido um inimigo de Roma. E aquele desfile que continha aproximadamente 10 etapas, que começavam com os políticos do Senado e terminavam com o exército e com o general que estava sendo honrado. No meio desse desfile, entre os políticos e o exército e o general, nós encontramos os inimigos de Roma. A maioria daqueles inimigos seriam, então, mortos, sacrificados naquele mesmo dia, no final do desfile. E outros seriam transformados em escravos, seriam vendidos como escravos. Havia incenso, havia perfume naquele desfile, mas o perfume não simbolizava a mesma coisa para os inimigos. Eu creio que aqui nesse texto de Paulo esses inimigos aqui não só são os inimigos das nossas almas, são as pessoas que rejeitam o evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio texto está dizendo que nós somos o perfume de Cristo. Nós que estamos no cortejo vencedor somos o perfume de Cristo. Mas esse perfume é perfume de morte para aqueles que perecem. E para aqueles que são salvos é perfume de vida. O próprio Jesus traz uma palavra muito dura em João capítulo 3. No verso 16, um texto que muita gente conhece de cor, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. Já no verso 17, Jesus diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Depois ele traz um balde de água fria e diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Isso quer dizer que toda pessoa que não tem Cristo, que não está em Cristo, já está condenada. Agora mesmo ela está condenada. Inclusive as pessoas da sua família, as pessoas que você conhece, que rejeitam a vida eterna. É o que o texto está dizendo, é o que Jesus está dizendo. Estão condenados por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, muita gente rejeitou. Não sei se você já leu na história da paixão, que quando Jesus entra em Jerusalém, muitos vão dizer: Hosana ao filho de Davi. Alguns dias depois, muitas daquelas pessoas vão dizer: crucifiquem este homem. Crucifiquem o Messias. Rejeitaram. Você é perfume de Cristo, mas isso não quer dizer que todo mundo vai dizer aleluia porque você é o perfume de Cristo. Muita gente não vai, porque já estão condenados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E ele está dizendo aqui, ele veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. Por que as pessoas são condenadas, então? Elas são condenadas porque elas rejeitam a graça de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós.